As pessoas não são prósperas porque elas acham que na vida é só ganhar. Elas não aprenderam a perder. É isso aí. E não é possível chegar onde o Semenzato chegou sem ter perdas. Eu poderia citar aqui várias perdas que qualquer outra pessoa no meu lugar talvez teria desistido. Eu quebrei com 27 anos de idade. Qualquer um teria voltado a ser professor, a ser analista de sistemas, programador de computadores e falar, eu era feliz e não sabia. Não, eu tinha um propósito maior. Persistência, não parar no meio do caminho. E sabe como que eu entrei no mundo do franchising? Por necessidade. Porque ou eu fecharia as 16 escolas, porque não tinha mais dinheiro para tocá-las. A prestação cresceu tanto que era maior do que a receita. A despesa é maior que a receita. Eu franqueei 16 unidades da Microlins e ali eu me salvei, eu me safei ali. Essa é uma perguntinha que está aqui, que mando. Seu pai era pastor. Sim. Eu sou cristão também. Sim. Qual foi o legado que seu pai e sua mãe deixaram na construção desse caráter, desse menino que virou esse homem, o maior nome das franquias do Brasil, da América Latina, dos maiores do mundo? Tudo. Eu diria que a minha referência foi a escola dominical. É que, por um acaso, a minha sogra era a professora da escola dominical. Uau. E que a frase, eu vou colocar um versículo aqui que me marcou muito, que é, quando criança, que sempre teve presente na minha vida. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso para mim foi assim, marcante, dentre outras. E depois, esse caráter você adquire ao longo de uma formação, eu diria ali, desde criança, né, até a infância e depois a juventude, que são os princípios de você não matar, você não roubar, você não prejudicar o próximo. Essa foi a minha jornada. Eu prefiro perder nos embates, e essa é uma frase que eu falo muito, as pessoas não são prósperas porque elas acham que na vida é só ganhar. Elas não aprenderam a perder. É isso aí. E não é possível chegar onde o Semenzato chegou sem ter perdas. Eu poderia citar aqui várias perdas que qualquer outra pessoa no meu lugar talvez teria desistido. Eu quebrei com 27 anos de idade. Mas quebrar de não sobrar nada. Que alívio, eu achei que era só eu. Paulo, com 27 anos, eu tinha 17 escolas próprias e eu caí no financiamento bancário, com leasing de computadores, corrigido pelo dólar. Meu Deus, eu lembro dessa época. 94, plano real. 94 disparou o dólar, 95 eu estava falido. Com 27 anos de idade. Qualquer um teria voltado a ser professor, a ser analista de sistemas, programador de computadores e falar, eu era feliz e não sabia. Não, eu tinha um propósito maior. Persistência, não parar no meio do caminho. E sabe como que eu entrei no mundo do franchising? Por necessidade. Porque ou eu fecharia as 16 escolas, porque não tinha mais dinheiro para tocá-las. A prestação cresceu tanto que era maior do que a receita. A despesa é maior que a receita. Eu franqueei 16 unidades da Microlins e ali eu me salvei, eu me safei ali. Através do mundo das franquias. Porque ou seja, foi o problema que para um seria destruidor. Eu entrei por necessidade. Foi o problema que para um seria destruidor e decretaria o fim deles. Para você foi Nasce o franchise na minha vida e nunca mais eu saí dele. Eu entendi que havia um propósito gigante aqui. Né? Dentre outras, eu poderia citar aqui uma perda que para mim foi talvez das mais relevantes da minha vida. Com 37 anos de idade, vejam só, 37 anos, eu já era gigante, eu já ganhava muito dinheiro e dei um carro novo de presente para os meus pais. Eu já tinha construído a casa dos sonhos deles lá em Lins, tá? Meu pai era pedreiro, mas não tinha a casa dele. Oh, meu Deus. E aí eu construí o sobrado dos sonhos dele, com banheiro de hidromassagem, do sonho do jeito que ele queria. E moraram 1 ano e meio nessa casa aí, lá em Lins. Ele está vindo buscar um carro novo em São José do Rio Preto. E olha o que é a ironia do destino. Né? Segunda-feira eu falei, pai, não venha buscar o carro enquanto eu não te falar que... Enquanto eu não te avisar que está pronto o carro. Não venha. Eu dei a ordem. O carro ficaria pronto só na quarta. Na terça-feira ele pega o carrinho, vem com ele, com a minha mãe. De surpresa, 10h30 da manhã, faltando 10 minutos para chegar em São José do Rio Preto,
uma carreta sai da mão de direção, invade a pista contrária, passa em cima dos dois, literalmente arrastou 100 metros e ali encerrou a trajetória dos meus pais. Eles faleceram no local, nem sabem o que aconteceu. O que eu faço agora? 37 anos, perdi o meu chão, a coisa mais importante da minha vida. Eu fiquei 6 meses em depressão. Eu achei que eu não voltaria a ser mais aquele semenzato, motivado, que queria mudar a vida das pessoas. Eu cheguei a andar com foto da minha médica aqui do Einstein na carteira durante esse período, entregar celular para minha mulher e falar, eu não quero notícia ruim nem notícia boa. Então, assim, eu vivi um luto muito intenso durante 6 meses. Mas Deus me deu o conforto, eu fui entender que tudo aquilo que às vezes a gente acha que há uma proteção para a nossa matéria, para o nosso físico, eu definitivamente fui entender que ela diz respeito muito à vida espiritual. E que se a gente não cuidar dessa passagem nossa, dessa matéria que a gente é aqui, a gente vai embora muito cedo, ou eventualmente numa fatalidade, você pode ir também. Não há uma proteção absolutamente direta para isso. Não. Mas eu demorei para entender, porque a gente cresce, principalmente o cristão, com uma fé tão grande, que ele fala, Deus vai me livrar de todas as dificuldades ou as tempestades que vão surgir. E ali eu pude entender, isso foi uma grande transformação na minha vida. Principalmente, Semenzato, você não pode tudo. Porque todo o dinheiro que eu tinha, Paulo, naquele momento, os amigos médicos de São José do Rio Preto, das UTIs, e helicóptero e tudo, não resolveram. Eu liguei para todos eles naquele momento. Não teve dinheiro que desse jeito Não ali. teve. Simplesmente eles voltaram para mim, os amigos, dizendo, não tenho o que fazer mais, infelizmente, nada, Nós nenhum recurso. Abílio Diniz aqui, agora com todo o dinheiro. É isso. Não então, jeito. A mensagem que fica, né, assim, viva o presente, seja intenso. Eu estou, nesse momento, como eu falei no início, gravando o melhor podcast da minha vida. Uau. Porque eu estou dedicado, eu estou falando do meu coração para o coração da audiência. Eu estou levando uma mensagem verdadeira. Eu não tenho interesse de ganhar seguidores, eu não estou interessado em que alguém, 1 a mais, ou 2, ou 1.000, ou 10.000 me siga. Eu quero que as poucas pessoas que ouvirem com atenção, do começo ao fim, que elas sejam verdadeiramente transformadas com essa mensagem. Que elas passem a olhar o mundo e o futuro de forma diferente, que elas entreguem mais no seu dia a dia, mas não é só no trabalho, que seja um melhor marido, que seja uma melhor esposa, que seja um melhor filho, que seja um melhor avô, não importa. Um melhor patrão também, por que não? Porque é assim que as coisas boas vão acontecer na sua vida. Não tem outra forma. E olha, ele falou e ele repetiu, mas eu quero explicitar para você. O pai dele, a mãe dele, não deixaram herança, mas deixaram um legado. A herança é material, o legado, porque a herança eu deixo para alguém, o legado eu deixo em alguém. É isso. E eles deixaram um legado em você. E ele falou dos filhos. E ele foi muito claro também, nas entrelinhas, com muita clareza, tem herança, mas o que ele está deixando é um legado. Nos filhos, está deixando a herança, mas está deixando um legado. Sim. Que vai durar 300 anos. Porque os filhos entenderam isso, porque isso entrou no coração dos filhos. Isso é extraordinariamente lindo. Ou seja, seus pais cumpriram a missão. Eu não tenho dúvida. E claro que, como eu falei, leva um tempo para a gente entender, porque a vida ela traz mensagens para a gente a todo instante de formas diferentes. E a grande inteligência, eu diria, do ser humano é aprender a entender esses movimentos. E dar o significado correto. Dar o significado correto, porque eu poderia ter interpretado de forma muito errada. Né? Por que Deus não livrou os meus pais? Meu pai se entregava, já não trabalhava mais nessa época, ele só pastoreava e só visitava hospitais, pessoas enfermas. Ele já vivia porque ele era o propósito da vida dele. Né? Mas eu soube entender essa mensagem e estou aqui exatamente... Deus chamou de esse homem é tão extraordinário. Eu amo tanto esse homem, essa mulher, que eu quero eles pertinho de mim. É a melhor interpretação de fato, e eu tenho certeza que eles estão num lugar muito, muito, muito feliz, maravilhoso. Daqui a 300 anos, né? Talvez as pessoas tenham esquecido de você, até dos seus filhos, mas tem uma história, um legado
espiritual, quântico nessa jornada que seus pais estão lá como levantando a bandeira onde tudo isso começou. É isso. É lindo. É uma história bacana e eu não canso de contar, porque eu tenho certeza que na sua audiência tem muita gente que não conhece essa história do Semenzato, né? Um vendedor de coxinha que está realmente sonhando grande e levando uma mensagem de transformação para as pessoas. E eu falo abertamente, é possível sim você nascer numa família pobre, humilde e mudar o status quo da sua vida. E só depende de você. Não espere por ninguém. Não só fique depende esperando de você. por oportunidade. Não espere. Olha, eu estudo o comportamento humano. Como é que eu faço? Eu vejo homens de sucesso, mapeio, entendo o caminho, a maneira de pensar, o comportamento, checo com outros homens e mulheres de sucesso e vou mapeando e transformo isso num mapa. Eu estou trabalhando num desses mapas. E nesse mapa que eu estou trabalhando, o sucesso começa na ambição. E você deixou claro que você sempre foi ambicioso, sempre ambicionou. 6 anos na cama olhando. E depois da ambição, para que isso chegue aos resultados, vem uma visão positiva de futuro. Essa projeção. E ele ficava projetando o avião, a casa. Só coisa boa. Projetando. Grandes. Ambicioso, projetou. Viu aqui na mente. Depois ele trouxe as referências, que é o terceiro passo. As referências. Primeiro o patrão lá da copiadora, depois o patrão da construtora, do agro. A régua foi subindo. E o quarto passo são os aplausos. Você vê a admiração e a honra que ele dá às pessoas. Ele aplaudia os patrões dele, aplaudia o dono da construtora, aplaudia, porque você não vai ter sucesso se você não aplaudir o sucesso alheio. Só tem sucesso quem aplaude o sucesso alheio. E o quinto passo foi a preparação. Você viu que toda a jornada dele foi permeada de uma preparação intensa no colégio, melhor aluno, na programação, o melhor aluno. Não pude fazer a melhor faculdade no Brasil, né? Fiz um curso técnico em processamento de dados, mas eu fiz o MBA da Escola da Vida, que me preparou com certeza para enfrentar os desafios, né, que viriam pela frente. Isso é para dizer que sucesso tem regras, sucesso deixa rastro, tá certo? Se você quer ter sucesso, ouça esse podcast, veja como ele se comportou, escreva, transforme isso aqui numa aula, mapeie o que ele fez. Sucesso deixa pistas, sucesso deixa rastro, sucesso não acontece por acaso. O Semenzato não está aqui por acaso, não construiu o que ele construiu por acaso, não construiu a família por acaso, não tem esse legado por acaso. E aqui eu vou deixar aqui agora a sequência do que eu tenho ensinado para as pessoas, do que eu vivi e do que ele viveu. Ambição, visão, referências, aplausos e a preparação intensa. Eu tive vários ganhos após estar participando do Método CIS. Antes, eu estava deprimido, pesando 106 quilos, com 3 empresas falidas, com um casamento destruído. E de lá, quando eu cheguei em casa, minha vida foi totalmente modificada. Eu agora tenho propósito definido, eu tenho autorresponsabilidade, eu perdoei as pessoas que eu precisava perdoar. A minha empresa, que nós fundamos há menos de um ano, está em expansão. Nós já estamos expandindo para franquias. Eu pesava 106 quilos, hoje peso 90 quilos. Eu tive problemas de pressão, que hoje eu não tenho mais. Eu já escrevi meu segundo livro, que está na editora, sendo publicado. Então eu tive vários ganhos após fazer o Método CIS.